Olá a todos, vamos à apresentação de integração de sistemas industriais, onde a gente vai fazer a aplicação da metodologia USA, da metodologia MASP, em algum processo industrial que a gente escolheu fazer. Os integrantes são Micael Ventura da Silva, Pedro de Freitas Miranda e Thales José Dias Machado. Metodologia USA. Understand, Simplify and Automate. O que significa? Primeiro ele fala para a gente compreender o processo, entender o processo que a gente está lidando, depois simplificar o processo, e se puder automatizar, tiver alguma etapa que a gente possa automatizar, tiver alguma etapa braçal e possa fazer automação, fazer a automação dessa etapa. Metodologia MASP, identificação do processo produtivo, mapeamento do processo produtivo, uma avaliação ambiental, que busca identificar algum impacto ambiental negativo, geração de cenários de melhoria e elaborar um plano de ação. O tema que a gente escolheu é o processo de produção da nossa cerveja. Então, o primeiro passo que essa metodologia fala para a gente é compreender o processo. A gente tem que entender desde a primeira etapa até a última etapa, como que ocorre. Os ingredientes básicos são a água, a cevada maltada, que é o que fala para a gente o tipo de cerveja que a gente vai fazer, a levedura, que é responsável por realizar a fermentação, e o lúpulo, que é responsável pelo amargor e o aroma. A primeira etapa é a maltagem. A maltagem é a mistura da água e da cevada, que ela é colocada em um tanque e depois de 40 horas, os grãos da cevada são espalhados no chão da sala de germinação e ficam por 5 dias ali. Depois a cevada ela é seca e passa a se chamar malte. A segunda etapa é a braçagem. Nessa etapa, os grãos são adicionados em um tanque com água quente, onde são cozidos e transformados em maltose. A terceira etapa, filtração do mosto. Então, logo em seguida, os grãos eles são filtrados e o produto final recebe o nome de mosto. Quarta etapa, fervura do mosto. Nessa etapa, o mosto ele é levado para um novo tanque, onde é adicionado o lúpulo. E a mistura é fervida, tem um processo de ebulição. Essa fervura ela serve para esterilizar o mosto. Depois disso, ele vai passar pela etapa de resfriamento, onde o mosto ele é colocado em um tanque circular, ele é agitado, aqui nessa parte ele é agitado, de modo que haja um resfriamento de até 20 graus Celsius. Depois ele vai para a fermentação. É a etapa que a levedura é adicionada, fazendo a transformação dos açúcares em álcool e dióxido de carbono. Eles ficam nesse tanque durante 7 dias, mais ou menos. Depois dessa etapa, esse mosto já pode ser chamado de cerveja. Depois ele vai para maturação e estabilização, a sétima e oitava etapa. No tanque de maturação, a cerveja passa por um segundo resfriamento para poder melhorar as propriedades da cerveja, e é chamada de maturação. E a nona etapa, a clarificação. É a última etapa, onde a cerveja passa por uma última filtração para eliminar qualquer tipo de partícula. Depois, o enchimento. Aqui, nossa cerveja está pronta, ela vai para as esteiras, onde pode ser enchida em garrafas, ou copos, garrafas. Agora que a gente entendeu um pouco do processo, o segundo passo da nossa metodologia, ele fala que a gente tem que simplificar e avaliar os impactos ambientais. Uma etapa importante desse processo da cerveja, que
serve de reciclagem, na fermentação, por exemplo, os açúcares do malte, ele é convertido em etanol, liberando o gás carbônico, e esse gás carbônico produzido, ele é captado e utilizado para gasificar outras bebidas. Por exemplo, o refrigerante. Eles usam o gás carbônico para gasificar e fazem um refrigerante. Então, a gente pode chamar isso de uma recuperação energética, um reuso. Depois, a terceira etapa das metodologias fala de uma possível automação do processo. Bom, o que poderíamos automatizar em alguma dessas etapas? Esse processo que a gente escolheu, da produção de cerveja, ele já é bem automatizado. Por exemplo, na abraçagem, eles têm uma sala de controle, onde eles podem controlar a temperatura, o tempo e a agitação dos ingredientes que é colocado no tanque. Então, esse processo em si, que a gente escolheu, ele já é bem automatizado. É bem difícil falar o que poderia automatizar, o que tem de braçal nesse processo a gente poderia automatizar. Então, na minha opinião, eu vejo que não é necessário fazer uma automação desse processo. Ele já é bem controlado, já é bem automatizado, então, para esse tipo, o método aplicado, ele não serve. E é isso. Essa foi a nossa apresentação e eu encerro assim. Obrigado a todos.